Boa tarde. Hoje a gente está aqui para falar sobre esse livro, Entre Cabras e Ovelhas, da Joanna Cannon. Esse é um livro muito fofinho, ele é um livro de mistério. Então, o que acontece? Uma mulher numa vila pequena, chamada Senhora Crazy, ela desaparece. E duas crianças de 10 anos, a Grace e a Tilly, elas ficam inconformadas com o desaparecimento da vizinha e começam a querem procurar pela Senhora Crazy. Interessante é que antes delas começarem a procurar, elas vão à igreja. E lá o pároco fala que elas perguntam pro padre, né, pro pároco, onde será que estaria a Senhora Crazy? E ele, muito assim, cheio de meias respostas e tal, diz que pode ser que a Senhora Crazy esteja perdida, né? E Jesus sempre encontra as suas ovelhas, e como um bom pastor, né? E daí ele fala da história da Bíblia, que diria que Jesus separou à direita as ovelhas que iriam para o céu, né? As ovelhas, então, porque foram úteis, e à esquerda as cabras, que não foram úteis, e então elas iam para o inferno. E aí as meninas, elas passam a visitar cada casa, então tem lá acho que 12 casas na rua, e elas vão de casa em casa procurando Deus. Porque se elas acharem Deus, e como Deus não deixa ninguém se perder, como um bom pastor, elas achariam a Senhora Crazy, né? A Senhora Crazy seria encontrada se elas encontrassem Deus. Então, o texto é, assim, muito delicado, muito fofo, assim, né? Porque elas vão e perguntam para os adultos, né? Se eles acreditam em Deus, e aí eles, né, às vezes alguns param, pensam, sim, né? Mas, assim, aquela crença, assim, meio automatizada, né? E conforme elas vão perguntando de Deus, elas acabam descobrindo que cada morador da vila tem um segredo, né? E esse segredo, elas não descobrem qual o segredo, né, que cada habitante daquela vila tem, mas elas percebem que cada segredo está relacionado à Senhora Crazy desaparecida. E conforme o caminhar da história, a autora vai desenrolando esse novelo de segredos, e a gente vai descobrindo quais segredos são esses, né? Mas, assim, de maneira muito lenta, né? Mas não entediante. O livro é muito agradável de ler. É um mistério, só que é um mistério, né, contado ali, descrito por crianças. E não chega a ser um livro infanto-juvenil. Ele é muito bem escrito. A autora, ela é psiquiatra, então as duas personagens, né, as crianças, elas perguntam e elas têm uma noção de como abordar aquelas pessoas, né, os vizinhos, fazendo com que esses vizinhos se abram de alguma forma. Então, ainda que crianças normais, né, crianças de verdade, não tenham esse feeling, né, de saber como abordar aquela pessoa. Por exemplo, tinha lá uma personagem que era toda, né, cheia de dores, né, cheio
tomando remédio e tal. Daí elas começam perguntando, nossa, como a senhora deve sofrer, né? E o que tá doendo hoje e tal. E daí a pessoa se abre para elas, né? Nossa, é verdade, eu sinto tal dor em tal lugar, vocês não querem entrar, tomar um chá e tal. E aí a senhora, ela se deixa, né? Se deixa seduzir pela fala das meninas e se abre, né? Começa a falar as coisas sobre Deus, mas acaba falando também sobre os segredos relacionados a ela, a vila e ao desaparecimento da senhora Crazy. Então, o livro acaba falando muito sobre um dos personagens, que é o morador da Casa 11, que é tido assim como o malvado da vila, né? Ele teria feito coisas ruins, ele teria pego um bebê muitos anos atrás, ele teria incomodado as pessoas e tal. Então, e dá pra gente ver que esse personagem, ele só tinha alguns problemas de socialização, né, com as pessoas. Então até dá pra gente sentir assim, a autora sendo psiquiatra, né, ele é um sujeito que não consegue se relacionar muito com as pessoas e tal. E aí tem outro personagem que ele tem uns toques, assim, de ficar muito nervoso e aí ter que contar quantas pedras tem para ele se sentir mais calmo. Tem uma outra personagem que teve uma infância muito difícil e acabou abusando do álcool. Então, a autora coloca assim as várias personagens, né, as várias moradores com várias dificuldades de personalidade. Tem uma que tá com início de Alzheimer, por exemplo, e colocam todos eles, né, como num baralho, assim, né, e as meninas vão ali e vão acessando aquelas pessoas, aqueles problemas e os segredos revelados e tal, mostrando que a vila toda tem segredos, e um segredo em comum, inclusive. E a senhora Crazy teria desaparecido porque possivelmente teria descoberto esses segredos, né? Então tinha gente que queria mesmo que ela continuasse desaparecida, tinha gente que queria que ela tivesse morrido até, e outras não. Outras, como a senhora Crazy tinha ajudado a muitas pessoas nessas dificuldades de personalidade, nessas dificuldades até mentais, né? Muitas pessoas queriam ela de volta. Então, eu não vou contar o final do livro, mas é um livro muito bem escrito, muito delicado. Tem algumas partes em que o marido da senhora Crazy desabafa, falando da ausência da mulher, né? E ele conta assim de uma maneira muito bonita, muito mostrando assim que realmente o livro não é um livro infanto-juvenil, é um livro assim muito bonito. E aí também uma coisa interessante, né, que é Entre Cabras e Ovelhas, como eu falei no início do vídeo, no final as meninas, né, fazem a gente perceber que essa divisão entre cabras e ovelhas não tem muito a ver, né, e que o ser diferente muitas vezes é aquele que é julgado e tal de maneira injusta, né, que não se deve julgar o outro, né. E daí, por exemplo, no caso do tempo de Jesus, né, em que
Jesus é que era considerado diferente diante do judaísmo, né? Daquilo tudo que se vivia, das tradições daquele momento. E aí tem um personagem que fala, bom, mas então Jesus deve ter sido uma cabra, né? É a maior cabra de todas. Então o livro traz muitas coisas a se pensar, e ele é muito bem escrito, e ele é muito delicado. E o mistério, apesar de não ser assim um mistério, né? Tipo, nossa, alguém matou alguém, a Agatha Christie, assim, e tal. É porque que a mulher sumiu, né? Onde que ela está e tal. Isso acontece o novelo de lã vai sendo solto, assim, e a gente vai descobrindo devagar e ficando encantado com as personalidades dessas pessoas que são moradoras dessa vila, certo? Então, Entre Cabras e Ovelhas, super indico. Joanna Cannon.